estamos ao vivo. Boa noite a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Nós hoje estamos no quarto encontro do estudo da doutrina espírita e evangelho no lar, né? Estamos fazendo os dois juntos aí. Então, vamos aproveitar ao máximo esse momento. Uma boa noite a vocês. Vamos iniciar os estudos com a nossa oração. Vai lá, filhão. Portas abertas. Aqui está a chave do nosso coração. Pode abri-lo, Senhor. Nós o guardamos com muito carinho para aprender a sua mensagem. E na condição de crianças ainda em aprendizado, permita, querido amigo, que sua bondade permaneça conosco neste instante. Hoje a gente vai... Hoje foi um pouco difícil a gente começar, né? Tava meio com preguiça, um negócio assim. Mas é isso, o que interessa é sempre fazer. Toda segunda a gente tem que lembrar que é pouquinho tempo, é uma vez na semana. E que nada é páreo para segurar a gente. Nada. É a gente falar de Deus e das coisas boas para nos tornar mais fortes e mais inteligentes. Eu só ia acabar se conseguisse fazer aqui. Conseguiu a meta, né? Muito bem, boa. E no horário certo. Né? Estamos pontualmente, né? No horário certo. Então, após a oração, a gente hoje vai inverter, né? Vamos começar então pelo Evangelho. O que é o Evangelho? Lembra que é aquelas passagens, aquele estudo de Jesus quando ele veio aqui e foi ensinando a todos, né? Então vamos ler hoje sobre a paz. Vai lá. Paz! Cascão então deu um salto e gritou. Eu me lembrei do que aconteceu na praia. Eu fiz um grande pacto de paz. Um pacto de paz? Perguntou André surpreso. Sim, fiz um pacto de paz com a água do mar, afirmou Cascão. Como é que é? Perguntou Mônica, sem entender nada. Eu disse para a água, você não me molha e eu não te sujo, respondeu Cascão. Toda a turminha rolou de rir com a resposta. O que foi? Perguntou Cascão. Cebolinha levantou-se e falou. Ai, ai, acho melhor eu contar uma historinha. Teve uma época em que o Floquinho voltava da lua e chegava em casa todo machucado, porque um cachorro muito bravo batia nele. Por isso pensei em treinar o Floquinho para lutar mais. Achei que não daria certo. Então preparei um plano infalível. Todos ficaram prestando atenção e Cebolinha continuou. Saí com o Floquinho e, quando o cachorro atacou, demos um belo osso para ele. O cão não esperava por isso e ficou muito feliz. Assim, nunca mais machucou o Floquinho. Aí, que história linda, disse Magali. Mas pare de falar em comida que me dá fome. André aproveitou a história do Cebolinha e explicou o que é Jesus. O que Jesus sempre falou sobre a importância da paz. A paz deve estar em nossas vidas. O Evangelho ensina que os violentos tentam intimidar os pacíficos, mas as pessoas que ficam ao lado fazem isso por medo e não por amizade. Ou seja, eles vivem sozinhos. E André olhou para a Cebolinha e disse, por isso, parabéns para o Cebolinha e para o Floquinho. Eles praticaram algo muito bom. Entendeu aqui a moral da história? Ou seja, a gente sempre tem que ter uma característica muito importante, a paz. Imagina você ter paz. Você tem ideia do que seja uma paz? É o que? Calma. Calma. Mas o que é paz? E se a gente estiver em paz,
algumas pessoas que chegam assim ao seu lado, alguns amigos, ou você acha que todas essas pessoas vivem com paz? Com essa paz? Vivem como? Algumas pessoas. Vivem com raiva da vida. Raiva da vida, agitado, depressão, nervoso. Então a paz é algo muito importante para a gente. A gente sempre tem que tentar estar na paz, em paz, em paz. Porque em paz a gente consegue pensar, raciocinar, resolver os problemas, tanto nossos como dos outros. E vai ter gente que vai chegar, como a historinha disse aí, que vai chegar para tirar a nossa paz. E a gente vai dizer, opa, peraí, aqui não dá certo, amigo, então vamos com calma, né? Então hoje a gente iniciou invertendo a ordem. A gente leu o Evangelho aqui, do Livrinho da Paz, né? E agora a gente vai voltar ao que a gente estava conversando no terceiro encontro, né? O que a gente estava conversando no terceiro encontro, né? Deus. Sobre Deus, que a gente... As características de Deus. A gente vai começar, porque a gente vai primeiro falar os princípios da doutrina espírita. A gente está na existência de Deus. Aí eu já quis tentar explicar a você o que é que a gente hoje em dia consegue entender mais ou menos o que é Deus e as características dele. Tá? Porque lá na Allan Kardec, quando eu estava perguntando aos espíritos bons lá, inteligentes, ele perguntou: a gente vai conseguir entender o que é Deus? A natureza íntima dentro dele a gente vai conseguir entender? Aí os espíritos disseram: não, você não tem inteligência para isso, você não tem moral para isso, vocês têm que evoluir muitas vidas, milhares de vidas, que a gente vai ver lá na frente, então calma. Mas assim, dá pra gente saber algumas coisas. Aí Allan Kardec pergunta a ele, na questão 13, Allan Kardec pergunta assim: então pela minha inteligência eu consigo saber algumas coisas já? Os espíritos já? E aí o que é que ele pergunta? Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Olha, Allan Kardec já perguntou essa aí daqui. Aos espíritos perguntaram: sim, do ponto de vista de vocês, sim, Deus é tudo isso. E mais um monte de coisa que vocês não sabem ainda. Mas é o seguinte, isso ele é. Então a gente vai estudar as características de Deus. Vamos começar por uma que a gente falou na primeira pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos. O que é Deus? Lembra o que é? Inteligência suprema. O que é supremo? Máxima. Ninguém no mundo pode ter inteligência de Deus? Não, porque ela não é suprema. Se tiver outro ser, um ser assim de outra galáxia, de outro planeta que seja inteligente igual a Deus, e agora? Acho que não. O que é que vai acontecer? Ele não vai ser Deus. Não vai ser Deus. Olha, você consegue entender isso com 9 anos. E muita gente ainda não entendia que Deus tinha que ser inteligência suprema. Allan Kardec teve que vir dizer. Por isso muitas religiões brigavam entre si para explicar um Deus dele. Porque ele imaginava que o Deus não tinha essas características no máximo. Está entendendo? Só que é no máximo, é inatingível. A gente vai cada vez melhorar. O Espiritismo disse, você vai estudar isso comigo. Mas a gente nunca vai chegar a ser máximo, igual a Deus. Entendeu? Então a inteligência suprema e causa de tudo, a causa de tudo, onde tudo começou, foi Deus. Teve alguma coisa antes de Deus? Não tem como. Não tem como. Então ele é o criador de tudo e a inteligência suprema. Isso você já aprendeu. Excelente já. Excelente. Inteligência suprema. Então, Deus é a inteligência suprema. A gente estudou isso. Então agora a gente vai para a primeira aqui que eu quero falar. Deus é infinitamente. O que é isso, infinitamente? Infinito. Que não tem? Infinito não tem? Se você estivesse contando até infinito. Está infinito, não tem fim. Não. Então, ele é perfeito até não ter fim. Ou seja, ele é perfeito. Existe alguém mais perfeito que Deus? Não. Não. É a mesma coisa de inteligente. Então, o que é que a gente pode dizer que Deus é perfeito? Para a gente começar aqui a primeira falando da inteligência dele, né? Foi a inteligência dele aqui, ó, que ele estudou, vamos lá, página 10. A inteligência de Deus. Você já me respondeu muito bem. Inteligência suprema. Deus é... Olha, presta atenção. Eu vou ler, você quer ler? Deixa eu ler essa. Deus é a suprema... Eu estou vendo por aqui, ó. Deus, hoje é aqui.
Deus é a suprema e soberana inteligência. Soberana, nada é maior. É limitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo que existe. A gente é perfeita, a nossa inteligência? Soberana, suprema, então é limitada, né? Então a gente não pode compreender tudo, né? Concorda? Tem coisas que a gente não vai saber. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Se a supuséssemos limitada, no ponto qualquer poderíamos conceber outro ser mais inteligente. Ou seja, se ele tivesse na inteligência dele alguma coisa que fosse limitada, outro podia ser mais inteligente do que ele, então ele viraria Deus, né? Como você disse? Então não pode. Capaz de compreender e fazer o que primeiro não faria. E assim por diante, até ao infinito. Então a inteligência de Deus é infinita. Beleza. E agora a perfeito. Deus é perfeito. Vamos lá. Tem um monte. Não, hoje vai ser só com isso. Deus é infinitamente perfeito. Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber e entender. Conceber-se Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceder um ser que possuísse o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, faz-se mister que ele seja infinito em tudo. Sendo infinitos, os atributos de Deus não são suscetíveis nem de aumento, nem de diminuição, visto que, do contrário, não seriam infinitos, e Deus não seria perfeito. Se lhe tirasse a qualquer dos atributos a mais mínima parcela, já não haveria Deus, pois que poderia existir um ser mais perfeito. Pronto, o que é que eu vou dizer aqui? O que é que eu vou tentar? Porque tem umas palavras difíceis. Espiritismo é uma força, né? A gente a estudar, ir no dicionário. Eu estou lendo muita coisa do Espiritismo e vou no dicionário. A gente vai aprendendo, vai usando inteligência. Os anjos, eles são muito inteligentes, certo? Então usaram muitos dicionários, né? Então o que acontece? O que ele quis dizer aqui? Que Deus, ele tem todos esses atributos que a gente vai estudar aqui, todos, tudo no grau máximo e pronto. Por exemplo, Deus, ele é bom infinitamente. Infinito quer dizer, não é só que não tem fim, não. A gente vai estudar, Deus é infinito, é que não teve começo. Deus não teve começo, porque não teve nada antes dele, lembra? Ele não estudou, não é a causa primeira de tudo? Então ele nunca teve começo. Ninguém criou ele, porque se tivesse criado ele, quem criou era Deus. Mas como que ele nasceu? Aí não dá pra gente entender. Allan Kardec perguntou, dá pra gente compreender a natureza íntima de Deus? Aí ele disse, não, você não tem como entender. Na verdade, ninguém, nem os espíritos mais inteligentes, puros, que tiveram conversando com Allan Kardec, conseguiu dizer nem como era Deus, imagine como ele foi criado, ou como ele surgiu. Mas na verdade a gente tem que usar a inteligência e escutar os espíritos. Ele é infinito. Infinito é o quê? Não teve início. Não dá para entender. Ele não teve início, não tem fim. Então todas essas características dele não teve início nem tem fim. E nem vai chegar num grau máximo. Por exemplo, nós fomos criados, espíritos, lá atrás no começo, ignorantes. O que é ignorância? Que a gente não sabe de nada. Simples e ignorante. A gente foi, a partir do momento, fazendo nossas escolhas, algumas certas, algumas erradas, e a gente foi se melhorando. Você não vai ficando uma pessoa melhor? Eu também. A gente vai ficando uma pessoa melhor, vai melhorando, vai melhorando, melhorando. Então a gente não é perfeito, a gente tem que se melhorar. Só que Deus não, ele é perfeito, ele não tem o que melhorar mais. É como se fosse um jogo em que Deus não precisa mais melhorar para passar dos níveis. Exatamente, ele já é perfeito. Ele criou o jogo. Como é que ele não vai saber passar? Se ele criou tudo. Então ele é perfeito. Por exemplo, Deus é bom, mas ele tem uma partezinha ruim. Opa, não pode. Ele é bom soberano, lembra? Ele é bom em tudo. Ele preenche tudo. Deus é onipresente. A gente vai estudar o que é isso? Onipresente. Ele está presente. Onipresente e onipresente.
onipresente, ele está presente em todo lugar no mundo. Ah, mas tem um lugar ali que Deus não está não. Opa, peraí. Então quem é que está? Se não é Deus? É outro Deus? Já não pode, compreende? Então ele é soberano em tudo. Ele que criou o Espírito. Nada criou ele. Então ele é soberano em tudo, sabe? Então a gente vai entender o quê? Ele é inteligente, perfeito, né? Inteligente e perfeito. E a gente pode começar agora o primeiro atributo dele. É a oração. Ah, perfeito. Perfeito. Agora a gente vai estudar o primeiro atributo dele. Ele é eterno. Eterno eu falei agora, eterno. A gente estuda que eterno, porque é um... Ah, essa partida está muito longa, parece ser uma partida eterna. O que é eterno? É quase a mesma coisa que infinito. Isso. Mas é isso mesmo. Eterno é que não tem fim. Mas nem início. Exatamente. Então vamos estudar aqui o que é que ele fala sobre eterno. A gente já sabe que não teve começo e não vai ter fim, né? A gente já sabe que eterno é isso. Vamos estudar. Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Porque se alguém criou Deus, é Deus. Não é verdade? Ninguém criou Deus. Lembra que Deus é o Criador? Então quem criou Deus? Ele mesmo. Ele mesmo. Ele se criou. Ele existiu, ele sempre existiu. Então é difícil da gente, com a nossa inteligência, entender isso. Ninguém vai conseguir explicar a gente. Mas os Espíritos dizem, ele nunca teve começo. Vocês não podem entender mais do que isso. Calma. E aí Allan Kardec disse, meu Deus, então quer dizer que eu nunca vou saber, nunca vou nem ver Deus, nem entender um pouquinho Ele. Aí os Espíritos dizem, vai sim. Quando vocês forem bem melhores, com várias e várias evoluções, existências, anos e anos e anos, e que a gente vai estudar mais daqui a pouco isso aí, então daqui a muitos milhares de anos lá na frente, a gente vai começar a entender Deus. E vai começar e vai poder ver Jesus. Jesus foi um espírito que veio para cá, que ele já compreendia Deus e já via Deus. Olha só como ele era bom, como ele evoluiu, como ele está na nossa frente. A gente não consegue nem entender, ele já via. E já falava com Deus. Calma, a gente vai chegar lá. Agora, se a gente quer apressar isso, a gente tem que ser bom e inteligente. Porque a evolução é intelectual e moral. Ou seja, a gente tem que ser muito inteligente e muito bom. De coração bom, ajudar as pessoas, ser boas pessoas, entendeu? Ser humildes. Essa parte do evangelho todinha, esse evangelho todo que você está lendo, todo segundo aqui um trechinho, a gente tem que ser isso aqui no máximo que a gente puder. Não o soberano como Deus, mas no máximo que a gente puder. No máximo. Eu tenho que ser muito bom. Eu tenho que ser muito inteligente. Eu tenho que ser muito fraterno. Eu tenho que pensar nos outros. Eu tenho que ajudar os outros no meu máximo. E aí ele vai começar a estar mais próximo de Deus. É isso que ele diz. Então vamos lá. Deus é eterno. Isto é, não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido princípio, se ele tivesse tido começo, houvera saído do nada. Se ele teve um começo, ele saiu do nada. Ou então foi outro Deus, então é Deus. Vamos supor que você me perguntou, tá, como é que Deus apareceu? Aí eu vou dizer, ele foi criado. Aí você vai dizer, vixe, se ele foi criado, foi por Deus. Deus não é o criador de tudo? Então Deus é o Deus. Deus vai terminar sempre nisso. Então sempre vai ter um Deus, então não pode. Então Deus é o criador de tudo. Então o que é que o Espírito diz? Se tivesse tido princípio, houvera saído do nada. Do nada Deus apareceu ali. Isso não tem sentido. Porque como é que as coisas não aparecem do nada? Aí, quando a gente olha assim para o universo, lembra a primeira pergunta que eu fiz a você. Como é que a gente acredita na existência de Deus? Como é que a gente sabe que Deus existe? Você disse para mim, poxa, é só olhar para o universo. É só olhar para o mar. Como é que criou o mar? Os Espíritos disseram assim, olha para as obras que você vai ver que Deus existe. Tudo que o homem não fez, quem foi que fez? Deus. Quem foi que fez o mar? Foi um homem? Quem foi que fez a lua, a estrela? Foi um homem? Não. Então foi Deus. Tudo que o homem não fez, Deus fez. Então a gente está olhando para as obras que a gente diz. Mas a gente só olhar para um quadro desse assim. Eu vou olhar e vou dizer, olha que quadro lindo, né? O homem que fez isso, ele é muito... Acho que ele não é inteligente, não. Ele não sabe fazer nada. Vai dizer isso? Não, né? Ele vai dizer o quê? Esse cara é muito o quê? Fera, né? Muito massa. Então eu vou olhar para a estrela, para o céu e vou dizer, Deus é o quê? Meu Deus, é perfeito. Como é que o cara cria isso? Compreende? É
uma flor, uma rosa, um jardim, aquelas cascatas, aquelas coisas lindas. Mas quem criou isso, o cara é muito, muito inteligente. Só que a gente descobre que ele não é um cara. Ele é um ser que foi criado do nada. Um nada criou ele assim tão inteligente, não pode, né? Então, é por isso que o Espírito diz, não pode ter sido criado nada. Ora, não sendo nada, coisa alguma, coisa nenhuma pode produzir. Se o nada não é nada, como é que o nada vai criar? Deus. Entende? Então Deus não foi criado do nada. O nada não é nada. Então como é que o nada vai criar? O nada não é nada. O nada é alguma coisa? Eu creio que nada. Ah, é o verbo nadar. Mas o nada é como substantivo. O nada é alguma coisa? Não, é nada. Então como é que o nada vai fazer alguma coisa? Então não pode ter vindo do nada. Então você vai responder assim, você me perguntou, e aí como Deus foi criado? Existiu antes do nada. Aí você vai dizer, oxe pai, e o nada faz alguma coisa? Não é? Ou então teria sido criado por outro ser anterior. Aí tá certo. E nesse caso, este ser é que seria Deus. Aí já tá bom. Então esse Deus que foi criou, ele foi outro ser, então é Deus. Então esse outro ser que foi criou, Deus. Então você lembra, nunca vai ter fim, né? Sempre vai ter montes. Deus. Até o fim. Então, ou seja, Deus é o que começou tudo, a causa primeira de tudo. Se este ser é que seria Deus, se lhe supuséssemos um começo ou um fim, poderíamos conceber uma entidade existente antes dele e capaz de lhe sobreviver, e assim por diante ao infinito. Então, é como eu disse, foi Deus que se criou. A gente ainda não consegue compreender isso, tá? Então hoje a gente viu, 22 minutos já. Hoje a gente viu o atributo de inteligente, né? A gente estudou que é perfeito os atributos dele, assim, a gente nunca vai chegar a ser Deus, porque senão a gente vai ser o novo Deus, não tem como. Mas a gente vai chegar assim, Deus diz assim, vocês têm todas as minhas características dentro de vocês. Agora não é tão bem pequenininho, nem supremo, então vai depender do esforço de vocês. Vocês vão chegar a ser muito bons. De 0 a 10 eu vou chegar a 10, mas eu sou mais do que 10. Não, de 0 a 10 você vai chegar a 9,9. Tudo bem. Mas Deus ele não chega nem 0 a 10, não tem nem número para ele. Entende? É como se fosse uma prova que não tem nem número. Um ponto máximo Deus não tem. Para a gente tem. A gente só vai conseguir ter esses atributos de Deus de 0 a 10 e a gente vai chegar a 10. Mas não vai ser Deus. Então ele diz, a gente tem tudo isso que ele tem dentro da gente. Então inteligente ele é, supremo e soberano. Perfeito ele é, supremo e soberano. E eterno ele é. Então lembre-se, a gente estudou os três hoje. Inteligente, perfeito e eterno. Eterno porque nada criou ele, nada teve antes e nem vai ter fim. Beleza? Então na próxima segunda a gente vai continuar com aqueles outros atributos todinho. Beleza? O computador estava atrapalhando. Estava atrapalhando. Não deu para ver seu rosto lindo não, cara? Deu, só que estava atrapalhando isso daqui. Tá bom. Então hoje fomos, primeira, perfeito, inteligente e eterno, ok? Vou anotar aqui, ó. Na próxima segunda vamos para os outros atributos, tá bom? Dá um beijo para a vovó aí, ó, que a vovó tá com Covid, né? Melhoras para a vovó, Érica, Amanda, todos presentes aí. Muito obrigado.